Boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio do Pod Trip. Eu gostaria de convidar vocês para assistir esse episódio e fechar essa temporada. Nós estamos fechando a primeira temporada e é o 7º episódio da primeira temporada, mas vem muito mais novidade para vocês na segunda temporada, tá? Então, a segunda já está saindo aí, sendo mexida e vai sair do forno em brevemente. E hoje eu tenho a honra de receber aqui a Márcia de Paula, que é uma amiga brasileira que vive aqui em Portugal também e está fechando com chave de ouro o nosso 7º episódio. Bem-vinda, Márcia. Obrigada, Daiane. Gostaria de agradecer o teu convite. É muito especial para mim estar aqui contigo hoje. E dar um olá também para quem está nos assistindo, né? Espero que a nossa conversa aqui seja bem proveitosa também para você que está aí. Sim. Então, vamos começar. Conta pra gente um pouquinho de quem é a Márcia de Paula, um pouquinho da sua história, da sua essência. Olha, sou uma brasileira aqui, morando em Portugal há um pouco mais de 3 anos agora, né? E nasci em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, gaúcha com muito orgulho, tchê. Epa. Mas, acima de tudo, brasileira, né? Sim. Que isso é interessante, porque quando a gente imigra, a gente vira mais brasileiro ainda. Quem não tem essa noção, assim, muitas pessoas, assim, que eu converso no Brasil, agora você não quer mais saber do Brasil, você não, né? Porque... Mas eu não sei se tu tem essa mesma sensação que eu. Aí é que a gente se identifica com as raízes da gente e, né, com aquilo que a gente tem orgulho, enfim. Parece que eu me sinto ainda mais brasileira hoje que eu imigrei e tal. Mas, pronto, eu sou formada em Direito, trabalhei muitos anos na Polícia Rodoviária Federal no Brasil. Decidi imigrar pela segurança, pelas minhas filhas. Eu sou mãe da Luana e da Bibiana, filha da dona Inajá. Infelizmente, ela já não está mais aqui conosco, mas está sempre presente no meu coração. Inclusive, é uma coisa, assim, que eu até já vi outros episódios do podcast, é uma coisa que sempre é falada, é essa saudade do Brasil, Sim. né? E, sem dúvida, meus irmãos estão lá, meus primos, parentes, tios, gente que eu amo, né? Amigos, e isso é o que mais pesa para imigrante. Mas se a minha mãe fosse viva, não sei, tu também passou por isso com a tua mãe. Enquanto ela não veio, né, Daiane, tu não sossegou, né? Eu acho que isso é um ponto de todo imigrante, cara. Não tem jeito, assim. É o que a gente bate na tecla de todo episódio do Pod. É um ponto que a família sempre a gente fica presa, né? Então, Sim, quando é a o que família mais está segura. junto, você fica, nossa, parece que agora sim eu tô em casa. Sim, perfeitamente. E se a minha mãe fosse viva, eu acho que seria isso, assim. Não sei se eu teria migrado ou não por conta dela, ou se eu teria conseguido convencer ela, mas enfim. Sou a 5ª irmã de 5 filhos da dona Inajá, né? São 4 meninos. E eu sou a irmã mais nova, a única menina da família. A que mandou em tudo, né? A única menina que manda em tudo, né? Adolescência é aquilo, né, filha? Assim, 4 para te cuidar. Tu imagina como é que era, né? Como é que eram ter 4 irmãos, homens? Meu Deus do céu. Mas a verdade é que eu tinha muito orgulho deles, assim. Adorava aquela coisa, porque, né? Enquanto eu tinha 10, eles são realmente bem mais velhos que eu. Uma diferença, assim, de 8, 9 a 15 anos de diferença. Então, por exemplo, eu tinha 10, o meu irmão mais velho tinha 25, o outro era adolescente de 18. Então, eu tinha um certo orgulho, assim, de ter, né, os irmãos mais velhos. O meu irmão mais velho era militar, então, aquela coisa de criança, sabe? Eu curtia muito eles. Mas, sem dúvida nenhuma, ali que teve uns perrenguezinhos ali, né, naquela faixa dos 15 anos, Claro. 16. Mas bom, acho que também de ter... Eu sou filha única, né, por parte de mãe. Então, acho que o bom de ter irmãos, principalmente homens, é que tá todo mundo tomando conta, né? Você se sente segura. É isso mesmo, é isso mesmo. A gente cresceu sem o pai, né? Meu pai também é falecido hoje, mas enfim, quem nos criou sozinha, aquelas histórias de luta, mãe guerreira, criou 5 filhos, nem sei como que ela fez isso. Ela fez essa mágica, porque hoje está todo mundo bem, graças a Deus, super legal. E tinha muito isso, assim. Inclusive, eu recordo de um dia dos pais que eu levei o meu irmão mais velho na escola, porque eu ia me apresentar e, meu Deus, não tinha um pai para levar, aquela coisa, sabe? E o meu irmão mais velho, por já ter essa diferença bem grande, foi lá assistir. Eu tô toda orgulhosa. E é bem isso, tem muito... Até hoje, inclusive, eu sinto isso com meus irmãos, né? Às vezes, tá passando por um aperto, né? Dá aquela chamadinha, aproveita que tem a videochamada. Pede um conselho, Pede um né? conselho, dá aquela ótimo. choradinha. É bom, né? Sim, Pedir um conselho. bom, É maravilha. ótimo. Márcia, você saiu do Brasil, teve as suas aventuras no Brasil, também morou mais de um estado, né? E escolheu Portugal.
Por que escolheu Portugal? Qual foi o encantamento? Qual foi o motivo, a decisão de você falar, não, agora vai ser Portugal na minha vida? A verdade, Daiane, é que a história é um pouquinho mais longa, né? Porque... Temos tempo, diretora? Temos tempo. Pode contar. Pronto, eu era policial rodoviária e eu entrei numa época em que a aposentadoria de policial feminina, assim como, acho que professora, enfermeira, se não me engano, era de 25 anos. Era 25 anos para mulher e 30 para homem. Então, chegou num determinado momento que eu percebi que ia me aposentar um pouco cedo e eu comecei, veio esse sonho de migrar. Quem sabe Estados Unidos, quem sabe não sei o quê. Porque a minha vida toda, o início mesmo da minha vida foi focada eu queria muito estudar direito, meu sonho era ser delegada. Eu passei para o concurso da Polícia Rodoviária Federal. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 17 anos, né? Mas pronto, quando consegui entrar na polícia, é que eu pude pagar minha faculdade. Então, a partir daí, fiz direito com o sonho de ser delegada um dia. Você entrou com quantos anos na polícia? Eu já entrei com 22, 23. Bem novinha também, né? E eu, pronto, trabalhava já desde os 17, mas assim, não tinha como passar numa universidade pública, sabe o quanto é difícil isso no Brasil, para quem estudou sempre em escola pública, aquela história que os brasileiros já conhecem, né? Mas eu tinha esse sonho e consegui entrar na PRF, que já era uma polícia, então eu já estava mais próximo do sonho de ser delegado, vamos dizer assim. E lá eu consegui fazer meu curso de Direito. Só que a verdade é que eu nunca nem prestei nenhum concurso para delegado, no final das contas, porque eu me apaixonei pela PRF, era uma profissão linda, adorava. Até hoje eu tenho contato com meus colegas, falo com todo mundo, acompanho eles, né? Ainda bem que hoje a gente tem a rede social ali para ver. Bem, né? Inclusive, hoje existe a comunicação social da polícia que faz as postagens da própria instituição. Então, é uma coisa que eu consigo estar acompanhando. E pronto, aí acabou que eu não fiz o concurso para delegada, mas esse curso de Direito também me foi útil dentro da PRF, porque eu acabei não ficando só na atividade de pista, né? Fiquei muitos anos na pista, trabalhando mesmo na atividade fim, como a gente diz, de policial, mas acabei depois indo para outros setores, trabalhei no jurídico, trabalhei em processo administrativo disciplinar e coisas desse tipo, entre outras coisas. Mas, enfim, quanto à migração, não é? Com essa questão que eu ia me aposentar cedo, eu comecei a sonhar em ir para os Estados Unidos e tal. Planejei algumas viagens para lá, conheci os Estados Unidos, apaixonada, mas é bastante difícil, porque eu jamais faria uma migração de uma forma ilegal, né? Claro. Então, numa dessas, alguém me falou do Canadá. E foi aí que realmente começou. Isso já era 2017, 2018. E eu tinha uma possibilidade de me aposentar uns 2, 3 anos depois. Ok. E aí eu comecei a planejar ainda mais, né? Fui ao Canadá, conheci. E, nossa, fiquei apaixonada por Toronto lá. Vou morar aqui? Aqui é minha vida. É aqui, filho. Aí voltei. O Canadá é encantador, né? Se não fosse o frio, é encantador. Não fosse o frio, mas Toronto é incrível, né? Porque eles têm um path subterrâneo, um caminho, que as principais ruas do centro são todas abrangidas por aquele caminho. Eu não sei se chegou a ir até o path. Não, eu conheço o Quebec. Como é que fala? A província de Quebec, de né? Quebec, Montreal. sim, Montreal. Eu tenho uma grande amiga que mora lá e estive na casa dela por umas 3 semanas, quase um mês. É lindíssimo, assim. Não tive a oportunidade ainda de conhecer Vancouver e Toronto, mas dizem que é encantador. Não, maravilhoso. É uma cidade moderníssima. O canadense é super educado, super atende a gente muito bem. E essa coisa do caminho subterrâneo eu achei incrível, porque tu não sente frio daí, né? Eu quero ir no banco que tem lá na frente, a 500 metros. Tu desce numa da escadinha. E aí eu achei, aquilo deve ser um caminho. Não, filha, tu desce, parece um shopping center aquilo lá embaixo. Um bunker? Eu acho que tinha também uma coisa assim em Montreal, se eu não me engano. Seria como um bunker na questão que tu desce. Sim. Porém, é uma rua, porque ela acompanha a rua principal. Digamos, tem uma avenida em cima de ti e tu tá passando por baixo. Tu vai subir lá em cima. Eu quero ir no banco lá e tá muito frio, sei lá, tá nevando. Eu vou por baixo. Eu vou no quentinho, é como se eu estivesse passeando num shopping. Aí tem loja, cafeteria, Starbucks, fruteira. É muito legal. Um negócio muito moderno. Fiquei muito apaixonada. Aí você chegou lá e falou assim, vou ficar no Canadá. Vou ficar no Canadá. Mal sabia eu, porque tinham me dito aquela coisa de conversa de... Como é que é? De botequim, né? E aí...
eu voltei para Florianópolis, que nessa época eu já morava em Florianópolis, né? Eu sou de Porto Alegre, mas eu trabalhei lá há 5 anos na academia da Polícia Rodoviária Federal, quando abriu lá. Então, também fiz uma outra coisa. Eu tive muitos empregos dentro da PRF, eu costumo dizer, porque eu mudei legal. muito de função. Nessa época, eu trabalhava com ensino lá, né? Nós Sim. montávamos as questões do ensino. E aí, eu voltei para Florianópolis e entrei lá um pessoal que fazia uma assessoria de imigração. Pronto, assisti. Eles cobravam caro para isso, mas eu fiz as primeiras palestras que são gratuitas para te entender como funciona. E aí eu percebi que a imigração, que era mais facilitada para o brasileiro, seria para a parte francesa do Canadá, e não para Toronto. Ali era bem complicado para onde eu queria. Eu digo, filha, o inglês está mais ou menos, tu imagina o francês, né? Mas olha... Mal e porcamente um bonjour e olhe lá, né? Mas você também fala um pouquinho de espanhol, né? Ou entende um pouquinho, assim... Porque eu tive lá e os dias, né, que a minha amiga estava trabalhando e tal, eu tive no shopping e lendo as placas na rua. E eu falei assim, gente, não vou entender nada, não vou entender o que as pessoas falam, porque quando eu estive na França, né, quando eu estive em Paris, eu tive muita dificuldade para entender o francês das pessoas lá parisienses, que é diferente, tá? O francês da França, que o francês de Quebec, de Montreal, é diferente. Eles falam que é o quebeciano, né? Entendi. Então, eu conseguia ler as placas, consegui dar um bonjour, comment allez-vous e tá tudo bem. Parei. Pronto. Não falei mais nada. Entendi. Não, por acaso eu tive também aqui, né, que foi uma das coisas que eu vim para Portugal para conhecer aqui a Europa, que é muito mais barato, né, Daiane? A gente até estava comentando que a gente gasta menos para sair daqui para ir à Inglaterra ou à França do que no Brasil, do que ir a São Paulo, do Rio Grande do Sul. E às vezes é mais caro, e é verdade, né? Mas ali na França, exatamente, quando é a leitura, né, o sotaque ali, o francês é que a gente não capta. Mas a leitura até que tem muita coisa semelhante, Similar. como no espanhol, né? No espanhol, exatamente. Eu tive ali em Paris, tive em Bordeaux também, muito legal, muito bacana. Mas aí eu, pronto, me desiludi, vi que não ia para o Canadá, mas estava comentando com um colega de trabalho, né? E, eu queria muito né? Bem coisa de gaúcha. Eu queria muito migrar e tal, tu vê, pode ser que eu consiga me aposentar a tempo, porque nisso vinha atrás de mim a reforma da Previdência para ser votada. No momento que a reforma fosse votada, o meu tempo de trabalho aumentaria em mais 10 anos, então eu não poderia me aposentar. Então, ainda era uma coisa que, assim, estava no limbo, né? Okay. Até uma coisa bem curiosa, porque o meu tempo fechou em setembro e a tal reforma passou em outubro. Eu digo, não, era para ser, né? Então... Pronto. Estava no momento. Estava no momento, foi naquele momento. E, pronto, o que aconteceu depois? Eu conversando com esse colega, falei porque eu queria ir para o Canadá, porque eu queria migrar, mas é tão difícil. Ele, mas eu, quando me aposentar, vou para Portugal. Como assim para Portugal? Por que para Portugal? E não sabia nada dessa coisa de migrar para Portugal, nada, não tinha aparecido nas minhas pesquisas nem nada. E aí ele me disse, não, lá é assim, assim. A gente, como consegue, existe o visto D7, que é para quem tem rendimentos no Brasil, então você é como aposentada. E aí ele me explicou, um colega me explicou isso. Olha, então, peraí, deixa eu fazer um adendo nesse visto D7, tá? Eu acho esse visto interessantíssimo. Na minha opinião, posso estar errada, porque toda hora a lei muda aqui, mas acho que o visto D7 é um dos vistos mais bem vistos aqui em Portugal, assim... Porque assim, as pessoas se aposentam, se reformam, né, que aqui chama reforma. Então, se aposentam e conseguem vir para cá, comprovando toda a sua renda do Brasil, comprovando, se legalizando, né, fazendo a aplicação, comprovando o imposto de renda, comprovando tudo que você trabalhou lá. E você vem para cá com portas abertas e ainda já tendo um rendimento garantido, que é o seu rendimento do momento que você se reformou no Brasil, você consegue transferir para cá, para Portugal. Como é que foi esse processo para você, a aplicação desse visto? Olha, Daiane, como eu, de qualquer forma, sou formada em Direito, eu mesma fiz o meu protocolo todo. Não é muito fácil, são muitos documentos, né? Eu aconselho, assim, quem não é muito acostumado a trabalhar com papéis, às vezes é bom estar contratando alguém para isso, né? Mas como eu já vinha, assim, naquele costume, né? Até porque os meus últimos anos na PRF foram ali no jurídico até da PRF. Eu estava acostumada e eu mesma fiz pronto, encaminhei a documentação. Na época, eu peguei a pandemia, então houve uma demora maior por isso, mas depois veio o visto. Eu já vim com um agendamento no CEF aqui em Portugal. Então, eu cheguei, já tinha minha data no CEF para ir e 15 dias depois eu estava com meu título de residência na mão.
Até aí foi tudo super tranquilo. Aqui em Portugal é que, às vezes, a burocracia é um pouco mais complicada. Não estou falando nada, acho que não seja verdade. público e notório, porque a gente teve o problema do CEF agora, que estava mudando para a AIMA, e enquanto dessa transição ficou bem complicado, eu tive dificuldade de fazer o reagrupamento das minhas filhas, né? Isso é um ponto, inclusive, a burocracia. Para quem vem achando que é tudo fácil, não. Vem direitinho com a documentação, entretanto, é burocrático. Perfeitamente. Bem burocrático. Tudo que a gente vai fazer é bem burocrático, e às vezes tu fala com um funcionário, ele te diz uma coisa, aí tu volta no outro dia, o outro te diz outra, aquele documento que o outro pediu já não serve mais, porque ele não está ali, ele foi lanchar, sei lá, e é bem... pronto, às vezes é um pouco problemático, é isso, mas a gente vai pegando jeitinho, né? Agora eu já estou mais leve para isso. No início era uma coisa que me estressava um pouco, então é bom uma pessoa bem preparada, né? E como tu falou, estando tudo certo, mesmo com tudo certinho, eu tive dificuldade de renovar a documentação, de renovar os títulos de residência, tanto meu quanto da minha filha, né? Das minhas filhas, enfim. E para suas filhas imigrarem, elas vieram com quantos anos para cá? Na época, a menor tinha 10 e a maior tinha 17. 17. Agora ela está com 20, fez 20. Já está estudando numa universidade em Lisboa. Olha, conta um pouquinho como é que foi essa transição para elas, que para a mais nova deve ser um pouco mais difícil também, né? Para a mais nova foi mais difícil. É até uma coisa interessante, porque os pais me diziam assim, o adolescente tem mais dificuldade, porque a Bibi ainda era uma criança, né, com 10 anos. Agora ela está com 13 e indo para 14. E com as minhas, assim, a Bibi, realmente, a menorzinha, teve um pouco mais de dificuldade. Eu não via dificuldade nela de se adaptar, mas ela sentia... A saudade do Brasil era muito intensa. Sabe? Isso que a gente conversou das pessoas de lá, não sei o quê. E aquilo atrapalhava um bocadinho ela no início. Mas, assim, a adaptação mesmo na escola, eu acho que foi tranquila. Acho que eu tive muita sorte com as duas. Em que pese a gente chegou numa época que se usava máscara, o professor usava máscara. Na pandemia. Na pandemia, imagina tu chegar, a gente sabe da dificuldade que é de entender o idioma português, que seria o mesmo, né? Mas a gente hoje sabe que o nosso brasileiro é bem diferente, né? Então, elas tinham bastante dificuldade com isso, tadinhas. Elas chegavam, mãe, eu não entendi nada que a professora falou, não entendi nada. É mesmo? A mais novinha? A mais novinha é a mais velha também. A mais velha também era muito engraçado isso, que ela não entendia nada. Só que a mais velha, sim, já veio com outra cabeça, sabe? Por mais que ela sentisse saudade de lá, ela já tinha esse entendimento de... Quero ficar, gostei. Começa que ela já ganhou mais liberdade, né? Lá com 17 anos... Eu largava ela na porta do shopping center, depois eu ia buscar com horário marcado, não sei o quê. Eu ligava 2 vezes no meio, né? Tá tudo bem? Aí aqui, com 15 dias de Setúbal, né? Que é onde a gente mora, ela já pegou o barco com adolescentes e foi para Troia, sozinha. Ela achou já aquilo máximo, delícia. né? É porque também a sua preocupação de mãe diminui, né? Porque é um país menos perigoso, violento, né? Então, que não é que não tenha, tem, gente. Tem seus problemas, mas em relação ao Brasil não tem comparação. Não tem como comparar, é outra coisa. É muito mais pode, tranquilo. uma criança, um adolescente. Inclusive, eu cheguei aqui com a Bibi com 10 anos e até tomei esse choque, porque ela ficou primeiramente numa escola que era... talvez 1 quilômetro da minha casa, ou seja, perto, porém, para uma criança de 10 anos no Brasil, eu não deixaria ela ir a pé. E eu segui levando ela. Só que os colegas iam andando a pé, da mesma região, iam sozinhos, né? E aquilo ali, eu demorei, tipo, 1 ano e meio para conseguir fazer a transição ali, enfim, né? Entendi. E para elas se adaptarem agora a que está na faculdade? Como é que foi esse processo aí para você? Isso ainda é recente, porque ela entrou esse ano. Sim. Mas ela tá encantada, né? O que ela tá fazendo? O que ela tá estudando? Relações internacionais. Somos da mesma área. Você também, né, Daiane? Boa. E por que ela, sabe por que ela decidiu isso? A Luana, eu acho que é um gosto pessoal mesmo. Ela começa assim, ela sempre gostou muito de idioma, né? Então, ela gosta muito do inglês há muito tempo, assim, que hoje ela é muito fluente. E já tem tentado aprender outras línguas também.
Ela é muito de ler coisas, assim, de guerra. Ela sabe muito dessas coisas da Europa, sabe? Entre países, relações entre países. E ela tem essa vontade, eu acho que de desbravar um pouquinho mais. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Mas eu vejo que encaixa bem com ela. Ela até se inscreveu para Direito também, e também passou. Qual é a faculdade que ela está? Ela está na Nova de Lisboa. Ah, que maravilha. Mas ela conseguiu passar para o Direito de Coimbra também. Olha, menina inteligente, parabéns. Mas isso até é uma vantagem daqui. A minha filha é muito inteligente mesmo, mas ela não é muito dada às exatas. Entende? Então, é uma coisa até interessante de comentar, porque no Brasil é diferente, né? Não sei, a gente tinha, pelo menos no meu tempo, que fazer uma prova completa. E aqui, ela tem essa oportunidade de escolher aquelas disciplinas afins do curso que ela vai fazer. Então, como eu disse, a Luana é de ler sobre guerra. Então, caía coisa assim, tipo, língua estrangeira, o inglês, história, que são coisas... Políticas sociais, né? Sim, esse tipo de coisa que caía na prova. Português. Sim. E são coisas que, para ela, são tranquilas. Ela é acostumada a estar lendo, entende? Sim. Agora, pede para ela fazer uma prova das exatas, já é mais complicado. Ela já ia ter que se dedicar muito mais né? E, ao contrário também, né? Quem é das exatas não precisa estar, porque às vezes a pessoa tem aquela dificuldade com português. Ai, gente, eu odeio inglês e vou fazer química, sei lá, né? O cara quer fazer engenharia, não quer saber de história, sabe? E não tem exata na prova? Agora eu fiquei curiosa. Não tem. Você mesmo escolhe e não tem de jeito nenhum? Não, aqui chama os exames nacionais. Em vez de ser Enem, que nem lá no Brasil são os exames nacionais, que também é praticamente a mesma coisa. Sim. E tu escolhe mesmo a disciplina, só que, pronto, se tu fizer a disciplina, digamos que tu mudou de curso, agora eu quero outro, pode ser que tu tenha escolhido as disciplinas erradas. Então, quando tu vai escolher, já tem que ser adequado ao curso que tu pretende entrar, né? Muito legal. É muito interessante. É muito interessante o sistema deles. No Brasil, nós temos que fazer a matemática financeira, tudo, focada na economia, tudo. Tem que estudar um pouquinho de tudo. Também das políticas, do direito internacional, mas também tem que fazer prova de economia, tem que fazer prova de matemática financeira. E para quem é de humanas, é ótimo. Sim, é ótimo. Aquilo é sofrido. Mas eu acho bem interessante, falando sério, porque a pessoa consegue botar a energia dela, a tesão, né? Naquilo que ela gosta mesmo. Eu acho bem interessante. Fazer com vontade, né? Fazer com vontade, é isso aí. Então, elas estão super adaptadas aqui. Hoje estão. Claro, a Bibi, no início, assim, ela sentia mesmo essa falta. Eu posso dizer que ela não teve problema de adaptação, porque ela logo foi para a escola, fez amigos e não teve problema de aprendizado também, conseguiu acompanhar bem. Porque cada caso é um caso, né? Claro. Eu já ouvi outras histórias de mães, assim, que a criança acabou tendo uma perda na aprendizagem, né? E, graças a Deus, não foi o caso das minhas. Mas ela sentia muito essa falta e hoje ela consegue lidar melhor com isso, vamos dizer assim, né? E para você, como mãe, que gosta de Portugal, foi uma maravilha, né? Que você já conseguiu falar assim, eu estou bem, minhas filhas estão bem, né? Com certeza. Não se vê voltando é a primeira coisa. Oi? Não se vê voltando para o Brasil? Não. Olha, e no fim eu cortei a história, porque eu sou assim, né? Uma coisa, como é que é? Um assunto puxa a outra. Isso. Mas depois que o meu colega me falou de Portugal e que eu comecei a pesquisar sobre Portugal, eu me apaixonei. Daí também viajei para cá. Aí o interessante é que eu fiz uma viagem para conhecer para Portugal, para vir morar. Aí eu conheci de Lisboa até Braga. Fui até o norte, até Viana do Castelo. Conheci 10 cidades. Olha, a gente vai morar aqui e tal, né? E, no fim, eu fiquei em Setúbal, né? Que é na margem sul, que eu nem passei para o outro lado da ponte quando eu estive aqui. Por que você se apaixonou por Setúbal? Então, menina, eu sou doidinha por praia, né? Então, eu estava até agora comentando com a Camila, que é Catarina, e as praias de Santa Catarina são maravilhosas. E o gaúcho, ele é viciado em praia de Santa Catarina. Tanto que eu morei lá em Florianópolis 5 anos, né? Eu tive a oportunidade de ir lá trabalhar na academia da PRF, mas isso foi... muito por conta também de querer estar lá e, né, me candidatar para aquela vaga, porque eu queria morar na praia mesmo. E aí, quando eu descobri... Aí, cada vez estudando mais Setúbal... Portugal. Chegamos a Setúbal, né? Na época, eu ainda era casada. Meu ex-marido, pai das minhas filhas, veio comigo e tal. Ele também acabou aplicando uma candidatura para o IPS, que é uma outra coisa que é interessante das pessoas saberem que é possível. É o IPS? IPS é o Instituto Politécnico de Setúbal. É uma universidade também.
E lá é possível tu fazer alguns cursos técnicos, se candidatar e até curso superior, mestrado, doutorado, entendeu? E tu pode também te candidatar com as notas do Brasil e concorrer a algumas legal. vagas internacionais, né? E aí, quando eu vi também a cidade com aquela questão das praias e tudo, né? Eu achei muito bacana. Falando de viagens, hein? Mudança, viagem. Você é uma pessoa que gosta de viajar, que está sempre aí querendo conhecer um lugar novo, disposta, abraçando. Conta pra gente alguma história legal de alguma viagem que você tenha feito. Conta pra gente. Você deve ter algumas histórias inesquecíveis, não? Inéditas. Olha, eu vou contar uma coisa lá da minha adolescência e juventude, tá? Primeiramente, que me veio em mente. Uma coisa também que eu adoro é dançar, né, Daiane? Desde sempre, a vida toda eu adoro dançar. E quando eu era jovem, estava naquela febre de lambada, teve uma novela de lambada. Tu é muito jovem, tu não lembra disso, com certeza. A Daiane não pegou esse tempo, não assistiu a Rainha da Sucata. Ah, não, mas vale a pena ver de novo, Tem, tá? vale a pena ver de novo isso. E pronto, eu dançava lambada e teve um concurso lá, uma rede de televisão lá do Rio Grande do Sul fez um concurso em todo o estado e eu passei. Então, foi a minha primeira viagem de avião, foi um prêmio desse concurso, né? Eu consegui ganhar lá o tal do concurso de lambada. Muito engraçado, menina. E o primeiro lugar ganhava uma viagem a Salvador. E naquela época, gente, era Varig, era muito caro e tal, né? Foi excelente, assim. Então, pensa a pessoa no Carnaval de Salvador, né? A facerice, a felicidade. Era como o pinto no lixo, que nem se fala, né? Foi uma viagem incrível. Mas teve uma coisa engraçada também que aconteceu. Primeira vez nos Estados Unidos, né? O inglês da pessoa, assim, super precário. O inglês é muito importante para emigrar, gente. Eu sempre falo isso em todo podcast. É verdade, mesmo para Portugal. Você se engana se você acha que vem para Portugal e não precisa falar o inglês, é importante aqui também. Mas, claro, aqui se sobrevive mais fácil sem o inglês, né, Daiane? Mas se algumas coisas que tu queira fazer, né, é importante ter isso, né? Mas nessa ocasião eu tinha um voo interno que eu fiz de Nova York, Miami, Nova York. E aí, eu em Miami, chegamos atrasados no aeroporto, erramos o caminho e tinha um pedágio. E o pedágio já era aquele automático de moeda, imagina. Isso faz mais de 10 anos, né? Não tinha Google no telefone. E a pessoa não sabia que tinha que botar moeda no negócio lá. Cadê a pessoa para cobrar esse pedágio, né? Vamos falar um pouquinho dessa parte da sua transição de carreira, né? Que você saiu de uma profissão lindíssima, né? Mulher representando também, trabalhando na polícia, né? No Brasil. E você teve toda essa garra, esse engajamento, esse trabalho, esse crescimento dentro da polícia. E veio para Portugal e falou, quero um novo. Né? Vou emigrar e vou começar ali um novo e veio agora para a carreira de consultora imobiliária. Como é que foi essa transição para você? Por que essa decisão de consultora imobiliária? Como é que isso... E o que a polícia tem te agregado na consultoria imobiliária? É sempre uma história de vida, né, Daiane? Os aprendizados da gente que vem, a gente sempre acaba aplicando, né? Mas no início não foi muito fácil, não. Inclusive a decisão de sair da polícia, por incrível que pareça, foi difícil, porque até existe lá um programa que chama Abono Permanência, para quem se aposenta, tu pode ganhar um plus a mais, não é nada tão significativo, mas tu te mantém na instituição ainda por mais quantos anos tu quiser, já adquiriu o teu direito a aposentar. E isso mexia muito comigo, eu tinha, assim, foi um pouco difícil, mas como eu tinha essa vontade muito grande de migrar, e como eu te falei, que eu já tinha pesquisado Portugal, já sabia que era um país maravilhoso, que tinha segurança, e até em função das minhas filhas, eu tinha vontade de trazer elas para um lugar assim mais seguro, onde a vida ainda é mais tranquila, né? Tem mais qualidade de vida e tudo isso. E a questão de ser consultor imobiliário, né? O nosso corretor de imóveis no Brasil. O meu ex-marido já tinha sido em Florianópolis, ele tinha passado por isso lá, e eu acompanhava o trabalho dele em Florianópolis muito, e eu achava muito interessante, eu me envolvia muito, e comecei a gostar ali, a ponto de chegar e pensar em, mesmo ali em Florianópolis, depois talvez me aposentar e começar uma carreira nesse sentido. Porque, pronto, eu adoro conversar com pessoas, eu percebo que tu tem que dar esse atendimento mesmo,
tem essa coisa do imóvel, de escolher, de ser... Às vezes é o sonho de uma pessoa, né? Você já pensou assim a importância de você poder participar, né? Não, às vezes não. Eu acho que o comprar o imóvel é um sonho. Você, É às um vezes, sonho. realiza o sonho de uma, duas ou de uma família inteira, Claro, né? perfeitamente. Eu digo assim porque hoje em dia também a gente tem muitos investidores no mercado. Tem Sim. pessoas que só entram para comprar e revender, remodelar, Verdade. né? Mas que também é bacana e eu adoro atender os investidores. É uma coisa, um trabalho mais prático daí, né? Uma coisa assim mais objetiva e na ponta do lápis. Agora, você atender uma família que vai comprar a sua casa é uma coisa bem emocional, né? Uma coisa assim que tem aquele envolvimento mesmo. E eu gosto muito disso e poder estar ajudando nesse sentido. Então, eu já tinha pegado esse saborzinho dessa profissão, eu já tinha observado ela. E quando foi o momento de fazer essa escolha, até cheguei a pensar em fazer a questão de curso para advogado, né? Que a gente precisa ter a Ordem dos Advogados do Brasil, que pode ser convertida para a OAC de Portugal, a Ordem dos Advogados. Cheguei a pensar nisso, mas eu achei que não era muito mais a minha vibe, não. Ir para a área do direito. É até muito comum um policial que se aposenta abrir seu escritório de advocacia, porque também é um curso que os policiais costumam tirar o direito, porque nos favorece lá dentro da profissão, né, de policial. Mas eu achei que eu queria mudar, sabe, Daiane? Eu queria mesmo um desafio diferente. Que bom. Eu tenho irmãos que são vendedores Uhum. e trabalham com vendas há muitos anos. Também acho interessante aquela dinâmica deles, né? O meu irmão mais novo, principalmente, ele já veio aqui me visitar 2 vezes e a gente conversa muito sobre isso. Então, é uma coisa que já me interessava, já me captava, mas não foi fácil, né? Porque as habilidades são outras. Então, o que é positivo? Eu acho que um crescimento pessoal, entende? No momento que tu te expõe a coisas novas, né? Num país novo, era uma profissão em que eu precisava estar captando a confiança das pessoas, e não é muito fácil quando você é um imigrante, é recém-chegado, Sim. né? Então, tem tudo isso. E você acha que a polícia te deu um pouco mais desse feeling para ler pessoas? Porque a polícia, ela tem essa coisa, né? De você reparar nos detalhes, no Sim. jeito, no gesto. Sem dúvida, a gente fica muito mais Observador. observadora. Às vezes uma mão, onde é que vai parar aquela mão? A pessoa não está confortável. Por que será que ela não está confortável? Aí você acha que lá a gente desconfia da pessoa por alguma razão. Aqui a gente fica, será que eu estou fazendo alguma coisa que a pessoa não está confortável? Sim, sem dúvida. Você acha que esse gancho te ajuda na hora da venda dos imóveis? Ou arrendamento? Eu acho que sempre ajuda, sim. É uma maneira de lidar com pessoas. Teve uma época que eu trabalhei fazendo o processo administrativo disciplinar, então era uma coisa assim que a gente fazia muito oitiva de pessoas, de colegas, de testemunhas, né? E a gente vai desenvolvendo também essa coisa, mas tá olhando muito para o teto. Por que será, né? Enfim, é um pouco... Sempre é o que eu disse. Eu acho que tudo que a gente tem, né? Eu vou fazer 50 anos agora em novembro, né, Daiane? Ui, não parece, então, hein? Não parece. Tá com carinha de 45. Não, a pior é aquela que fala assim, não parece, achei que você tinha mais. Não, parece que tem é menos. Cruel daí, não né? eu acho que também você tem uma energia jovial. Você tem muita energia, você gosta de fazer coisas, gosta de viajar, aceita mudanças, né? E isso te traz mais jovem. Sim, eu acho que eu gosto de mudanças. Tem ali, tem uma hora que tu fica... Eu tenho até uma amiga que até morou aqui, a Camila. Ela... E voltou pro Brasil. Ela uma vez me disse assim, você é que nem eu, né? Quando as coisas estão ficando mais arrumadinhas, você vai lá e bagunça tudo. É mais ou menos assim, já tá muito acomodadinha. Vamos mudar então, Mas aí é que a vida fala faz brincando, sentido. mas não é tão assim, né, Daiane? A gente também tem filho e tudo aí, né? Pois é. Só que é um gostinho que a gente vai pegando, né? Mas eu já sei que você carrega os filhos juntos, né? Carrego, tem que mudar, né? Tem que viajar, leva, bota na bagagem e vambora, todo mundo. Não, inclusive eu fazia isso, a primeira viagem para os Estados Unidos foi com a minha filha mais velha, ela tinha 3 anos, que foi a minha primeira viagem internacional, né? E eu achava engraçado que eu achava que aquela ia ser a única. Sabe assim? Tinha uma pessoa conhecida que morava lá e tal, tinha onde ficar, não. Não, mas essa pessoa vai embora depois, né? E aí a gente nunca mais vai ter a oportunidade de conhecer. Então eu achava que aquela... vamos com a minha filha. E todo mundo, para que você vai gastar para essa menina? Não vai entender nada. Não, nós vamos. E eu sempre carreguei minhas filhas para todo lado.
Só que aí, no fim, Brasileiro tem muito você isso, fica né? picado. Você acha que é a sua única viagem. Eu achava que era, na minha mentalidade, era a única viagem. Aí, ali foi o problema, entendeu? Porque aí você pegou o gostinho, né? Aí falou, Aí você nossa, pega vai o ser gosto. Portugal um dia. Ai, Portugal é tudo de bom, gente. Esse país é maravilhoso, nos acolhe super bem. E é como- lindo demais, né? De É. norte a sul, é tão pequenininho. Como é que pode ter tanta coisa legal, interessante, dentro do país tão pequeno? É verdade ou não é? É verdade. Mas tem muita coisa para conhecer, com certeza, ainda, né? Tem. E olha que eu já andei por Portugal, tá? Porque já Ah, andei quais os bastante. lugares de Portugal que você já Hã? conheceu? As Cara, cidades? eu já fui ao Algarve umas 6, 7 vezes. Cada vez eu vou para um lugar diferente. Agora, o último eu fui para Tavira, já fui para Praia da Luz, Albufeira, Faro. O norte também. O norte eu já fui Ai, umas o norte é 3 lindo vezes. também. Lindo, Porto. Eu Eu já fui adoro algumas vezes. Porto. Sempre que aparece uma visita, vamos viajar, vamos pro Porto. Agora mesmo, meu irmão. Teve aí, nós fomos de novo a Porto, Guimarães, Óbidos, Sintra, é super perto aqui para nós, né? Sim. Eu adoro Eu Porto amo também. Guimarães, Porto, eu Eu adoro. não conheço Guimarães Não ainda. conhece? O Conheça que te Guimarães. encantou em Guimarães? Guimarães, ela tem uma parte um pouco mais medieval, assim, naquele centro histórico dela, sabe? Ela tem uma atmosfera diferente. A parte moderna da cidade também é muito bem estruturada, muito bonita. E essa parte histórica, ela tem, assim, uma coisinha de diferente, sem falar que ela tá inserida ali ao pé, acho que é do Vale do Douro, para aquela região. Ah, ok. Então, também tem uma paisagem linda da região, da própria natureza, assim. Então, lugares que tu passa, que tem aquele verde atrás, você tá indo pro shopping, mas tem um verde ali no meio do centro, assim, sabe? É muito bonito. É realmente muito bonito. Encantador Braga também gosto muito. Gosto bastante do norte lá. Também. Você morou aí no Porto, né, Daiane? Foi no Porto. Eu gosto muito do Porto também para viver. Assim, Lisboa tem mais coisas para fazer, né? Mas o Porto também é diferente. Eu falo que a vibe é diferente, né? Sim. Tem muitos jovens, tem muita coisa para fazer, embora seja menorzinho. Mas eu acho que o Cidade pessoal lá universitária. tem essa Sim, energia também, isso. né? Eu tive em Coimbra também, é muito interessante aquela questão que é uma cidade universitária, né? Tem muita ladeira, né? Nossa Muita Senhora. ladeira. E eu fiquei bem nas ladeiras lá. Fiquei do lado lá da igrejinha que tem lá no alto. E a gente vê aqueles estudantes todos com a ai, como é Com as que roupas do chama? Harry Potter, né? Aquela roupinha preta. E já me ensinaram o nome, mas eu esqueci de novo Também agora não aqui. sei, também não sei. Sei o que parece todo mundo Harry Potter. Mas você sabe que o Harry Potter foi escrito no Porto, né? Sim, Né? sim. A J.K. Rowling, É. ela chegou a morar por Portugal. Acho que ela era casada com, se não me engano, com um professor da universidade, alguma coisa Ela assim. estava super mal, né? Com depressão, eu acho, por conta do divórcio e tal. E foi escrever na livraria lá no Porto. Sim, e aí foi sim. quando ela se inspirou. Na nas Lelo e roupas- Lelo, acho que é o nome. É isso mesmo. Se inspirou nas roupas universitárias dos estudantes e escreveu o Harry Potter, Só né? imagino, olha, a pessoa tem que ter uma imaginação, né? Conseguiu juntar tudo aquilo ali. Verdade. Falando um pouquinho, então, já que você entrou já nos assuntos das suas viagens que você gosta, fora de Portugal, acho que foi depois, né, dos Estados Unidos, que você disse que era a última viagem, mas não foi. Que bom, por isso estamos aqui. Que você teve mais algum país que você gostou, assim, se apaixonou? Cara, aqui da Europa foi Da Europa. Dublin, gente. Eu tô apaixonada por eu Dublin. amo Dublin, Tu eu sempre gosta falo também? isso. Ai, menina. Fomos lá conhecer os pubs. Eu sou apaixonada por música, né? Música Live e dança music. é comigo. Qualquer coisa, é só me chamar, tá? É só agendar que estamos indo. E aquela questão da... Gente, é cada artista de rua que tu fica assim, what? Era para essa pessoa estar gravando disco, porque... E eles largam todo aquele material deles no meio da rua, né? Eu cheguei a ver um cara tocando piano no meio da rua. Tem. Em Dublin. Tem sax, piano, Sax, cada tudo. artista maravilhoso. Uma coisa que me encantou também lá, aliás, pronto, tem toda a questão que a Irlanda é um país maravilhoso, tem a parte histórica, né? Tem museus, a igreja de St. Patrick, toda aquela coisa que também a gente sempre vê na Europa, né? Que procura e é lindo. Mas eu me encantei muito com a questão dos pubs, né, Daiane, como uma boa brasileira, porque uma coisa que me chamou a atenção é os pubs cheios, as pessoas... Muita cerveja, primeiro eu olhava, é cada balde de cerveja. São pints de, sei lá, quase 1 litro. Quase não 1 sei. litro, 700 ml, assim. E tu não vê briga.
o troço é uma paz. Primeira coisa. Segunda, tu entra nos pubs gratuitamente. Ninguém me cobrou em nenhum pub para eu entrar. Então, o que acontecia? A gente entrava num, ficava 2 horas, ia conhecer outro, porque não tinha consumação mínima, não tinha nada, né? Não, ninguém me revistava. E aí, eu ainda cheguei com aquela coisa da brasileira. Ai, ninguém vai me revistar, tô entrando na balada aqui, né? Como é que é isso? Ai, gente, uma leveza. E aquilo aí tu entra e tem lá uma música ao vivo, muita música boa, muito rock, as músicas deles, né? A alegria do povo. Eu e a minha filha entrando num desses pubs, assim, e tava o pessoal tocando já a música ao vivo, próxima assim, na entrada. Hello, girls, you're welcome. E eu, pra mim, eles são muito receptivos, né, Daiane? São muito friendly. Eu acho que é isso que... Bom, a Irlanda também eu vivi há uns anos atrás, mas foi isso que eu acho que sempre me encantou. Porque é muito parecido nessa questão dos brasileiros, né? São muito amigos, muito comunicativos. Eu acho que são até um pouco mais, assim, porque eles são educadíssimos. Então, você chega... Óbvio que eu não vou generalizar, porque tem também os seus problemas, como qualquer país. Sim. Mas, no geral, é uma cidade... Eu achei eles muito educados, muito educados. Teve uma ocasião que nós estávamos indo para um outro pub e eu entrei e fiquei sozinha esperando, porque minha filha foi à casa de banho e tal, né? Casa de banho aqui em Portugal, que é o banheiro do Brasil. E eu fiquei, assim, parada num canto e tinha uma mesa de jovens. Jovens, gente, não... Né? Eu sou uma senhora e tal, o pessoal ali de 20 e poucos anos. Um menino me levantou, sei lá, 22, 23 anos. Ele levantou e veio perguntar se estava tudo bem comigo. E eu vi que aquilo era sincero. Entende? Porque eu estava à festa e eu fiquei bem no canto, assim, encostada. E eu acho que eu estava com um jeito meio sinistro. Não sei se eu já devia estar cansada, provavelmente. Ou já tinha tomado um caneco de 1000 ml. Alguma coisa assim. E ele veio, assim, na maior educação, para se estava tudo bem, se eu precisava de ajuda para alguma coisa. E aquilo, não, tá tudo bem, tudo certo, obrigada, né? E aí ele, tá. Aí ele sentou, mas eu vi que aquilo foi sincero, sabe? Foi realmente... eles são educados além da média, realmente. Isso me chamou a atenção, me senti muito acolhida, não esperava, né? E pronto, essa questão das festas, que eu sou festeira, gostei de Dublin, é um lugar que eu moraria. Eu ainda tive sorte, viu, Daiane? Porque Dublin chove pra caramba, né? Isso é um problema. É o problema de lá, né? E a gente pegou a maior parte do tempo com céu azul lá. Então, que delícia! Então, conseguiu aproveitar. Muita sorte. Eu consegui aproveitar muito. E o outro país que você já tenha viajado, assim? Teve um que você comentou comigo, que eu acho que foi Inglaterra, né? Que você foi com as crianças, com as crianças. As meninas já estão adultas, já na faculdade. Não, são crianças, são bebês, Daiane. Vamos organizar isso aí. São bebês. Sim, eu fui para Londres, fizemos uma girl trip. Ai, que delícia! Fomos as 3 para Londres, estava muito divertido, sim. Gostou? Gostei. Nós fomos a Madrid também, foi bem legal, que essa foi de carro mesmo, né? A gente pegou o carro e foi até Madrid, eu e elas. Daqui de Portugal? Aqui de Setúbal. Ai, que legal. Quanto tempo você demorou até chegar? Madrid são 600 quilômetros. Umas 5, 6 horas, assim. Boa. Por aí. Gostaram? Foram parando nas outras cidadezinhas, né? Então, na volta, eu parei numa cidade chamada Mérida. Já ouviu falar? Eu tive em Mérida. Maravilhosa. Linda. Eu me surpreendi porque eu não conta toda a história da época dos romanos, do Império. É muito legal. E aqui do lado, é tipo 250 quilômetros, eu acho, de Setúbal, é muito perto. E eu fiquei encantada, eu não sabia que tinha tanta coisa romana lá. São coisas assim mesmo do ano 0, do ano menos 15... né? Da época de Cristo mesmo ali. Muito interessante. Eu gostei muito. Eu estive em Sevilha também. Pronto, uma das coisas que eu, quando migrei, claro, né? Preocupada com a segurança das meninas, mas também tinha esse sonho de, por estar aqui, estar mais perto das coisas, ter um custo menor, né, Daiane? Eu não sei se todo mundo sabe, mas eventualmente há promoções aqui de passagens aéreas que chegam a ser 10, 15, 20 euros. Sim, com antecedência. Com antecedência, né? E naquelas, claro, naqueles períodos que tem menos procura. Sim. Você chega. Low cost, mas. Eu tenho uma amiga que voou para a Bélgica por 9 euros a perna. Ida. Nossa, que delícia! Claro, né? Ela pagou a volta não sei quanto, mas a parte mais barata da viagem, ela pagou 9 euros para viajar para a Bélgica. Claro que isso é uma coisa pontual, tem que ser pesquisada, mas só para dar uma ideia de que é possível aqui, talvez, estar conhecendo mais coisas. Eu ainda não tive essa oportunidade, assim, de estar com muitas coisas, já passei bastante, mas
Ainda quero passear mais, ainda tem Claro, tempo. com certeza. São muitos, 20 e tantos países. É. Olha, voltando lá um pouquinho da sua parte de consultora imobiliária, que Sim. você já contou pra gente, maravilhosa, né? Essa transição. Tá gostando? E você recebe muitos brasileiros aqui para comprar imóvel, para investir. Como é que está esse mercado aí agora para investimento Sim, aqui em Daiane. Portugal? Não, eu adorei a profissão que eu escolhi, não podia ter sido mais perfeito. É uma maneira de conhecer muita gente aqui, até conhecer lugares, porque a gente está sempre indo no imóvel, em outro imóvel. Então, foi uma maneira que eu consegui me agregar bem ao povo daqui, né, rapidamente. E sim, eu tenho clientes que compram do Brasil, inclusive. É possível tu comprar do Brasil com passaporte, claro, tu vai comprovar rendimentos. Existe cliente de pronto pagamento, né? Aquele cliente que já tem mesmo aquele valor para investir. E existe cliente que faz o financiamento. Então, é possível uma pessoa com rendimentos do Brasil, por exemplo, né? Com seu passaporte fazendo o NIF, isso é necessário a pessoa, para fazer essa compra, ter o NIF de Portugal, que corresponde ao nosso CPF lá no Brasil, né? É o nosso documento fiscal. Então, isso eu sempre indico advogados, pessoas que eu conheço para fazer esse trabalho, né? A pessoa pode tirar o NIF e, a partir daí, ela pode ou comprar simplesmente, se ela tiver o valor, ou, se ela tiver rendimentos no Brasil, com imposto de renda do Brasil, com toda a documentação, ela pode estar comprando aqui, fazendo um financiamento. É um ótimo investimento, inclusive, né? Então, o que acontece de diferente aqui, se costuma pedir para quem está fora do país, quem tem rendimentos de outros lugares, a entrada costuma ser mais alta do imóvel, né? Então, os brasileiros, às vezes, se pedem 30%, 40% de entrada do imóvel, porque eles não têm rendimentos daqui. Ok. Mas nós também temos o caso dos brasileiros que já moram aqui, que também, às vezes, têm dúvida, porque às vezes a pessoa já tem o seu título de residência, já está com a sua documentação certinha, tem o seu contrato de trabalho, né? E aí está ainda pagando renda, né? Renda aqui são os aluguéis, Sim, né? os aluguéis. E às vezes a pessoa não sabe, mas é possível também ela estar sendo equiparada ao português, ao pessoal que dá só 10% de entrada, né? Que é o mínimo, que é o que se cobra dos portugueses, são esses 10%. E o brasileiro, com a documentação adequada, fazendo as comprovações certas, também a gente consegue estar comprando isso. Agora, inclusive, saiu uma lei para jovens até 35 anos que, por enquanto, eles não pagam os impostos. Existem impostos de transmissão, né? Como IMT, imposto de selo, que é um valor considerável que a pessoa tem que ter no seu planejamento quando vai fazer a compra da casa. Porém, os jovens até 35 anos já estão isentos deste valor. E existe uma projeção de que vai entrar uma lei de que para esses jovens seja um financiamento de 100%. Então, isso vai ficar muito bacana também, né? Vai continuar a mesma coisa, a pessoa precisa comprovar. Mas aí, no caso, a pessoa comprovando como é que é a renda, o valor da renda, assim, para poder alcançar os 100%? Isso é bastante relativo, porque existe um índice que se chama taxa de esforço, entende? Okay. Então, na verdade, tu vai ter que ver o que a pessoa ganha de salário, se ela tem alguma outra dívida, como uma prestação do carro, ou alguma coisa, um cartão de crédito que ela financiou por muito tempo. E o que sobra daquela renda, se fica adequado com a prestação que ela iria pagar de acordo com o valor do imóvel que ela pediu. Ou seja, é um caso a caso, né? Sim, tem que a gente precisa mesmo analisar, trazer a documentação e analisar. Mas é muito interessante, de qualquer forma, vai ser uma facilidade muito grande, porque muitas vezes, para um jovem guardar 10%, ainda que seja 10% de entrada para um imóvel, não é muito fácil. E mais as taxas, né? Sim, mais os impostos. E mais os impostos. E a pessoa tem que ser a primeira compra, né? Quem já tem Exato. imóvel não pode ter... Não. É uma norma que vem para favorecer as pessoas que têm dificuldade justamente Sim. porque Portugal está com uma deficiência muito grande de arrendamentos. Praticamente não há mais imóveis para se alugar. Quando se coloca um imóvel para alugar, chegam a ser 8, 10 propostas. Tem uma fila, dizem que tem uma fila, né, já de gente à espera para poder fazer arrendar, né, o Perfeitamente. lugar. Claro, quando entra um imóvel mais de luxo, uma coisa de um padrão com valor muito alto, não é a mesma coisa, é diferente. Mas quando entra um imóvel assim mais a preço, como a gente fala aqui, mais adequado ao mercado, né?
É fila, é literalmente fila. E aí se vai ter que se avaliar. Então, diante desse quadro, eu acredito que o governo de Portugal tenha tentado facilitar, né? Por isso que criou essa norma. E geralmente são os mais jovens que têm mais dificuldade com isso. Por isso que é para adquirir a primeira casa, assim. Não seria uma coisa para investidores, nem para nada disso. É para alguém que vá realmente adquirir a primeira casa. E essa lei está abrangendo tanto os portugueses quanto os imigrantes que tenham a documentação aqui, né? Exato. Tem que ter a que documentação. tenha a residência ou nacionalidade, enfim. Né, isso, aqui. tem que... Exatamente. E no caso, por exemplo, o jovem quer morar e tal, quer investir aqui. Tem alguma coisa que vincula o jovem estar no país? Porque, assim, hoje em dia, eu acho que também é um dos motivos da lei, hoje em dia existem muitos jovens que emigram e vão para outros países, muitos portugueses ou pessoas que vão para outros países. Sim. Que também eu acho que é uma maneira deles estarem incluindo essa lei. Mas não obriga nada, a pessoa pode comprar e emigrar, né? Por exemplo. Olha, depois que a pessoa já comprou e está com financiamento, se ela continuar pagando, eu acredito que não vai haver um cruzamento de dados, nem nada disso, né? Não, entendi. Mas é focado em moradores aqui do país, né? Sim, claro, que tenham a renda aqui, o imposto aqui. Até assim, para te dizer a verdade, a lei mesmo do 100%, como não entrou em vigor, assim, esses detalhes bem específicos, a gente não tem. São probabilidades até, porque entrou essa a que está em vigor mesmo, é a da isenção dos impostos. Essa já está em vigor, né? Então, a gente tem alguma ideia por aí, mas a norma mesmo do 100% ainda não entrou. Então, assim, até... Não posso me arriscar muito a dizer muita coisa, né? Mas o que tem sido um financiamento, claro, as regras se aplicam na hora que tu vai passar o financiamento. Depois que passou, mas a ideia é que a pessoa siga trabalhando aqui para manter e honrar aquela parcela sempre, né, Daiane? Que é muito importante, Com certeza. E o que precisa exatamente de documentação para o brasileiro que chega aqui? E chegou, tem a residência e tal. Quais são as documentações necessárias que eu chego lá, vou procurar a Márcia de Paula para comprar o meu imóvel. O que eu preciso para comprar? Por exemplo, Daiane, eu vou fazer uma lista de documentos aqui, mas, por exemplo, posso falar para quem tem um contrato de trabalho, mas se a pessoa for um empreendedor, é outro documento. Se ela tiver uma cafeteria, é outro documento. Se ela recibos verdes, ela precisa comprovar renda, entende? Então, como é que ela vai comprovar renda? Né? Quando se trata de contrato de trabalho efetivo, que a maioria dos bancos exige, dificilmente vai passar sem o contrato de trabalho efetivo, a menos que a pessoa tenha uma entrada muito mais alta para dar alguma coisa. Entende? Por isso que eu digo que cada caso é um caso. Esses pormenores é um pouco difícil, mas eu fico à disposição, assim, se alguém quiser perguntar. A gente tem intermediários de crédito também e a pessoa pode estar conversando. Mas a documentação é simples. Tu vai comprovar a renda, trabalho, né? Vai ter o teu título de residência ou tua nacionalidade, teu cartão cidadão, né? Alguns extratos bancários, eles pedem também. Existe um documento do Banco de Portugal, que é como se fosse o nosso Banco Central do Brasil, que atesta quais são as outras dívidas que tu tem no teu CPF, no teu NIF. Então, a documentação é relativamente simples, não é nada muito complicado, não. Mas é um processo burocrático, né? O que eu costumo dizer, assim, para as pessoas, porque elas ficam muito indecisas, às vezes. Porque tu entrar nesse processo é um desafio, sabe, Daiane? É um processo desafiante. Ainda mais quando é a primeira casa da pessoa, a pessoa nunca passou por aquilo. Muitas vezes no Brasil eu já tive clientes assim. Então, dá até um medo, eu acho, da pessoa. Ai, mas eu vou pegar todo esse dinheiro que eu guardei. Gente, é desafiador, mas depois é muito gratificante. Sim. É muito gratificante. Depois que tu passa aquele perrengue ali, a burocracia, e às vezes o banco pede outro documento, e às vezes vai e volta. Mas no final, depois se consegue, eu já tive muitos casos, é maravilhoso, entendeu? E eu acho que imóvel é sempre investimento, né? Exatamente. Aí passa o primeiro ano, mais ou menos é isso. Passa o primeiro ano ali que realmente teve as taxas, teve aquilo, teve o desembolso da entrada. Fica mais pesado, às vezes, para a família. Mas segundo ano, terceiro ano, o imóvel já valorizou. Se tu vender, tu tira tudo aquilo. Pelo menos tem sido assim aqui em Portugal. Nossa, os preços sempre têm subido absurdamente, né? Já nos últimos anos, não houve recuo dos preços, dos valores dos imóveis. Pelo contrário. Então, assim, quem investiu, mesmo há 3 anos atrás, que já se falava que estava caro, já ganhou hoje, entende? Então, é um excelente investimento ainda assim. Então, mesmo, claro, a pessoa às vezes quer o lar dela, ela não vai estar vendendo depois, vai morar onde, né?
Mas só para, assim, aliviar as pessoas e dizer, olha, é desafiador no início? É, mas depois é muito gratificante, vale a pena. É um processo que vale a pena de ser feito, entendeu? Qual é a nacionalidade que mais tem investido em Portugal? Você tem uma métrica disso, mais ou menos? Olha, eu já olhei estatísticas, assim, o brasileiro fica lá por terceiro, quarto, porque os ingleses investem muito lá no Algarve. Ah, é verdade. Os americanos já andam investindo bastante também. É uma pena, assim, que eu não... Porque, casualmente, eu tive... Esses dias, a gente teve um workshop lá na imobiliária e apresentaram esses dados, assim. Mas eu não tenho muito de cabeça. Eu lembro que nós estamos mais ou menos lá por terceiro lugar, os brasileiros ali. Terceiro, quarto lugar. Mas temos aí outros imigrantes que ficam... Eu lembro dos ingleses. Os ingleses compram muita coisa no Algarve, né? Na região de praia, que eles gostam muito de se aposentar e vir pegar o calorzinho em Portugal, né? Boa. Olha, Márcia, muito obrigada. Quero que você deixe aqui o convite para as pessoas que querem investir, né? Deixa um pouco de um recado seu para as pessoas que querem imigrar, primeiramente, a se aventurar como você, que você é incrível, maravilhosa. Ai, obrigada. E também para as pessoas que querem investir, né? Quem procurar, como procurar. Depois a gente vai deixar o seu arrobinha aqui embaixo, seus contatos, né? Aonde te achar como consultora imobiliária. Obrigada, Daiane. Tá? Fica à vontade. Eu acho que eu acho que o convite é mesmo esse, assim, quando se trata de imóveis e da imigração, eu acho que a gente está mais ou menos na mesma lógica, né? Como eu disse, a gente que é imigrante sabe quanto é desafiador sair do país da gente, deixar tudo para trás, mas são raras as pessoas que eu conheço que se arrependem e voltam. A maioria vem e acaba ficando bem feliz, em que pese todo mundo tem a sua história e cada história que a gente ouve, né, Daiane? É verdade. E é a mesma coisa no imobiliário, assim, ó, é um investimento que vale a pena, tem valido cada vez mais a pena. Tanto que a gente tem grandes investidores ainda investindo em Portugal, né? Empresas e pessoas que compram mesmo imóveis para remodelar, revender, enfim. Então, isso mostra que o mercado está em crescimento. Então, a pessoa não vai se arrepender. Se precisar de ajuda para alguma coisa também... Márcia, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Eu amei ter você aqui, compartilhar. Tem muita história. Sua vida dava 3 podcasts aqui, tranquilo. Verdade. Mas pronto, muito obrigada, meu amor, pela participação, por estar aqui. Obrigada, tá? Querida. E sucesso aí com o podcast, muito tá bom? Tá ficando maravilhoso. Eu já assisti os outros episódios, muito legal. Parabéns, que bom que você está gostando e as pessoas estão gostando, né? Gente, muito obrigada por estar conosco nessa temporada, na primeira temporada. Estamos encerrando aqui nosso 7º episódio com essa maravilhosa Márcia. E quero convidar vocês para nos acompanharem nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Segue a gente, compartilha para os amigos, aquela historinha, né? Se inscreve no canal para vocês continuarem acompanhando os vídeos completos, mais pessoas, empreendedores, pessoas que queiram negociar, que queiram divulgar o seu negócio. Tá? Vem com a gente. Se vocês quiserem também divulgar o seu negócio, está aqui em Portugal, tem histórias para contar de imigração também e assuntos internacionais. Me procura, que você também pode ter o seu espacinho aqui, o seu momento para compartilhar, tá bom? Muito obrigada. Fiquem com a gente. Pod Trip, a 2ª temporada já vem para o ar em breve. Um beijinho.